Pessoal, essa é a última revisão que a gente vai dar antes da famosa prova, que é no próximo domingo. Então eu selecionei aqui algumas questões mais interessantes, assim, mais envolvendo as partes mais interessantes que tem no programa. E nós vamos dar uma passadinha rápida, então, para lembrar essas partes mais importantes. Bom, um primeiro ponto que é importante a gente ligar, ó, aqui nós temos, a gente vai dar uma passadinha bem ligeirinho, porque os pontos principais desse programa são mínimo múltiplo comum, máximo de valor comum, na primeira parte tem isso, né, regras de 3, etc, etc, etc. Essa questão número 1, por exemplo, que vocês estão vendo ali, é uma questão clássica, que é bom lembrar, ligeirinho, mas é bom lembrar, onde a gente utiliza o mínimo múltiplo comum. Questões desse tipo, que tem repetição, ó, de 1,5 em 1,5 anos, de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, tem um tipo de repetição, uma coisa periódica, e lá na última linha nós temos uma nova coincidência, que é bom o cara até destacar isso aqui lá no seu caderninho, nas suas anotações. Esse é um problema clássico de mínimo múltiplo comum, né? Então eu vou escrever aqui ligeirinho, sem perder muito tempo. Tá. Então as instituições X, Y, Z realizam concursos, vocês estão lendo ali na TV, cada uma num certo período, e eles querem saber quando é que haverá um novo concurso junto, quando é que as três farão novamente um concurso simultaneamente. Bom, a primeira coisa que nós temos que fazer aqui, já que esse é um problema clássico de mínimo múltiplo comum, que o mínimo múltiplo comum é utilizado muito para achar o ponto de encontro, ponto de intersecção, coisa assim, como é o caso dessa questão. Então, a primeira coisa, esses tempos ali, 1,5 anos, 1 ano e meio, 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, nós vamos transformar esses anos aí em semestres, só para não trabalhar com 1,5, porque na hora de fazer cálculos, nós não podemos fazer o mínimo múltiplo comum de números com vírgula, números decimais. Então, a primeira providência que a gente vai tomar ali é transformar esses prazos em anos aí em semestres. Então, primeiro passo, nós vamos calcular, a gente tem que calcular o mínimo múltiplo comum, já transformando em anos, como eu disse. 1 ano e meio tem 3 semestres, né? 1, 2, 3. Então, mínimo múltiplo comum de 3, 2 anos tem 4 semestres de 4 e de 6. Isso aqui, então, nós transformamos para semestres aqueles anos. Certo? Então, uma instituição faz um concurso de 3 em 3 semestres, a outra de 4 em 4 e a outra de 6 em 6. Tá? Então, o primeiro passo é isso aí. Aí se faz o mínimo múltiplo comum pelo chiqueirinho aquele, né? De decomposição em fatores primos, dá por 2, dá por 3, etc. A gente vai colocar aqui só a resposta, 12 semestres. 12 semestres. Então, quer dizer, 12 semestres após essa data que ele deu aqui, ó, porque o exame foi feito em janeiro de 2006, quando eles realizaram o concurso simultaneamente. Então, a próxima realização dos 3 concursos simultaneamente ocorrerá a partir dessa data aqui, mais 12 semestres. Então, 12 semestres, o que transformando em anos, seria 6 anos, né? Tá, tanto faz. 12 semestres ou 6 anos. Agora é simples. Então, o mínimo múltiplo comum nos indica quando haverá uma nova prova simultânea, como eu disse agora. Agora é só, a partir do janeiro de 2006, a partir daí a gente contar mais os 6 anos e teremos então a data do novo concurso simultâneo. Então, janeiro de 2006, mais esses 6 anos, aqui abreviando, né, esse mais ali, o mais entre aspas. Aí nós vamos chegar em janeiro de 2012. Tá, então uma nova prova simultânea seria feita, vamos ver a resposta aqui, vamos.
seria feita em janeiro de 2012. Só para vocês conferirem, está ali a resposta, que é letra D. Tá, agora vamos pegar um exemplo muito interessante que tem aqui, que é a questão número 2, onde a gente vai usar o máximo divisor comum, não o mínimo múltiplo comum. Feito? Então vamos para o número 2. Esses são pontos que, apesar de ser simples, são importantes. Ó, lendo lá, ó, tem 60 funcionários do Banco do Brasil, 60% estão lotados numa agência de Florianópolis e os demais, que seriam os 40% restantes, estão em Chapecó. Certo, esses funcionários serão divididos, tá? Uma primeira coisa interessante, os problemas onde a gente usa o máximo divisor comum, eles têm uma outra característica, diferente do MMC. Sempre vai aparecer nas questões do máximo divisor comum, sempre vai aparecer essa palavra aqui, ó, divididos ou então dividir ou distribuídos, as palavras que eles usam como sinônimos. Então aquilo ali já seria bom o cara destacar. Serão divididos, é uma palavra-chave, em grupos a fim de participar do parará, etc. Mais adiante, todos os grupos deverão conter a mesma quantidade de funcionários, também será bom destacar. E tudo, isso aí não precisa. E aqui a principal coisa interessante, a menor quantidade de grupos que poderão ser formados. Bom, para o cara dividir esses funcionários em grupos, para ter a melhor quantidade de grupos, aí a gente tem que pensar, é aí que entra o raciocínio lógico. Então, para que a gente tenha a menor quantidade de grupos, nós temos que ter o maior número de funcionários em cada grupo. Aí nós vamos ter menos grupos. Fazendo grupos maiores, certo? Então nós vamos ter menos grupos. Então essa aqui é uma outra expressão-chave, ó, que seria interessante a gente sublinhar. A menor quantidade de grupos que poderão ser formados. Destacar isso aí. Então, devemos pensar em maior número possível de funcionários em cada grupo. Tá, então usando os dados ali, vamos ver. Tinham 60 funcionários, né? Que iam, lendo ali, ó, que são divididos em duas agências, uma é Florianópolis e outra é Chapecó. Então seria uma coisa mais ou menos assim, ó. Floripa, F. Chapecó, eu vou abreviar por C. Só a inicial, primeira letra. Feito? Então esses 60 funcionários vão ser divididos de que maneira? 60% vão ser, ó, 60% estão lotados, digo, em Florianópolis. Então, calculando 60% dos 60, nós acharíamos 30, tá? Tem que calcular 60%. Disso aí, acharíamos os 30. Tá? Vamos dar uma colinha aqui, ó. Isso aqui é 60% de 60, certo? Que a gente faz 60 sobre 100 vezes 60. Então, 36. E os restantes, para completar os 60, seriam os 24 de Chapecó. Então, aí estão os 60 divididos em na agência de Florianópolis e a agência de Chapecó. O que ele fala agora? Ele quer formar, que é dividir esses funcionários em grupos, e esses grupos, cada grupo tem que ter a menor quantidade possível. Não, eles querem formar em grupos, esses grupos têm que ser a menor quantidade possível. Então nós temos que fazer grupos com mais funcionários para que sejam menos grupos. Aí que está a lógica toda da coisa. Então vamos para o segundo passo. Então esse aqui é o primeiro, o segundo. Nós temos, como todos os grupos têm que ter o mesmo número de funcionários, nós temos que determinar um número que seja divisor comum desses dois aqui, 36 e 24. Aí entra o máximo divisor comum. Nós temos que achar um divisor comum e tem que ser um divisor que seja o maior possível. Quer dizer, queremos formar grupinhos menores com o máximo número de funcionários possíveis. Aí nós teremos um menor número de grupos. Resumindo, como é que nós vamos procurar o maior divisor comum desses dois números? Pelo MDC, o máximo divisor comum. Então agora calculava-se o máximo divisor comum desses dois. Máximo divisor comum, o maior divisor comum, 36 e 24, que é 12. Esse aí a gente não está fazendo ali no... Você tem que fazer esse separado, num cantinho, né? Você tem que lembrar como é que se faz o máximo divisor comum, também pela decomposição em fatores primos, é muito parecido.
mas isso aí a gente está pulando para ganhar um pouco de tempo. Então, calculando o máximo de divisor comum, daria 12. E agora é fácil, é só dividir 36 por 12 e o 24 por 12. Aí nós vamos achar o quê? Quantos grupos de 12 nós podemos formar com os 36 funcionários e quantos grupos de 12 nós podemos formar com os 24 funcionários. Só que quando a gente usa o 12, que é o máximo divisor comum, a gente está vendo quantos grupos nós podemos formar, mas cada grupo com o número máximo possível de funcionários. Essa é a ideia. Tá? 36, por exemplo, 36 dividido por 12 dá 3. Então aqui nós temos 3 grupos, né? Ó, podemos formar com os 36 funcionários 3 grupos de 12. Então 12 é o número máximo de funcionários possível em cada grupo. E 24 por 2 dá 2 grupos. Como ele pergunta, olhando lá, a menor quantidade de grupos que podem ser formados, a gente tem que somar esses dois, certo? Só somar os dois. 3 mais 2 são 5 grupos. Então, o menor número de grupos que nós podemos formar, de modo que a menor quantidade de grupos que podemos formar, de modo que atenda às necessidades do enunciado, é 5. Né? O menor número de grupos com o máximo de funcionários em cada grupo, que é 12. Então, quando tu achou 12 aqui, esse máximo divisor comum 12, isso aqui significa 12 funcionários, né? 12 funcionários, não é 12 grupos, que é o número de funcionários que tem em cada um dos 5 grupos. Realmente, 12 vezes 5 fecha 60, que é o total de funcionários do Banco do Brasil que ele fala. Agora é só olhar na resposta, onde é que se encaixa esse 5. É maior que 8? Não. É menor que 4? Não. É número primo? É número primo. Não é divisível por 3 nem nada, então a resposta seria letra C, número primo. Tá, agora nós vamos pegar uma questão interessante, que envolve o raciocínio assim, algébrico bem simples, envolve proporção e a resolução de uma equação de primeiro grau. É a questão 4, vamos para lá. Tá ali, ó. O Álvaro e o José são seguranças de uma empresa, recebem a mesma quantia por hora extra de trabalho. Só vocês vão lendo ali. Num determinado dia, o Álvaro cumpriu 2 horas extras e o José 1 hora e 20 minutos. Então vamos começar por aí. Eu vou representar o Álvaro por A maiúsculo, tá? E o José por J maiúsculo. Então o que tem o Álvaro? O Álvaro cumpriu 2 horas. Então, vamos fazer assim, o Álvaro cumpriu 2 horas extras. 2H. O José cumpriu 1 hora e 30 minutos. É isso? Não, é 20 minutos. 1 hora e 20 minutos. Isso, 1 e 20. Então, o Álvaro cumpriu 2 horas extras e o José cumpriu 1 hora e 20 minutos. Vamos transformar isso aí tudo em minutos, para não trabalhar com o número quebradinho aqui no José, 1 hora e 20. 2 horas, cada hora tem 60 minutos, então 2 vezes 60, 120 minutos. Então, falando em minutos, o Álvaro tem 120 minutos de hora extra. E o outro ali, 1 hora tem 60 minutos. Então, 60 mais 20 minutos, 80 minutos, né? Certo? Ó, 60 de 1 hora mais 20, 80 minutos. Então, em minutos seria isso aí, que eles cumpriram. Álvaro recebeu 11,40 a mais do que José. O Álvaro recebeu 11,40 a mais do que o José. Vamos fazer assim, ó. Continuando aqui. Vamos dizer assim, ó, que o Álvaro recebeu X reais, né? E o José recebeu Y. Em princípio dá para dizer isso, né? Certo? Cada um recebeu um certo valor em reais, X reais e Y reais. Só que ele diz ali que o Álvaro recebeu 11,40 a mais do que o José. Quer dizer,
o x é o que o José recebeu, mais 11,40. Tá? Deixa assim por enquanto. Então, depois é que nós vamos usar aquele 11,40. Ele pede as quantias que os dois receberam pelas horas extras daquele dia. Quer dizer, ele pede qual é o valor do x e qual é o valor do y. Tá? Que nós temos que determinar aqui é o x e o y. E aí, como é que nós vamos resolver isso? Bom, isso é um problema excelente para ser resolvido usando proporções. Ó, o Álvaro tem 120 minutos de hora extra e recebeu X, o outro tem 80 e recebeu Y. Então a gente pode montar uma proporção bem simples. O primeiro passo seria isso. Assim, ó, o que o Álvaro recebeu está para o tempo dele, assim como o que o José recebeu está para o tempo dele. Ou seja, X está para 120, proporçãozinha simples. Esse é um problema muito interessante, porque às vezes o cara não sabe como começar uma questão dessa, né? Ele não sabe se ele resolve isso aí por regra de 3, se ele usa uma equação do primeiro grau, do segundo grau. Se duvidar muito, o cara já vai querer usar um logaritmo, uma coisa assim que nem está no programa. Então essa é a primeira dúvida e essa maneira é uma maneira muito simples de resolver, por proporções. Agora nós temos que resolver essa proporção. E tu vai dizer, mas como é que nós vamos resolver a proporção se nós temos duas incógnitas? Não, é que o x é y mais 11,40. Então, o primeiro passo seria exatamente substituir esse x por y mais 11,40. Aquilo ali é o x, né? Está para 120, assim como o y está para 80. E aí vai. Bom, a única coisa que a gente sabe de uma proporção, a única maneira que a gente tem para resolver uma proporção é multiplicar em cruz, como se diz, usar a propriedade fundamental das proporções. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. É a única coisa que tem que saber no momento de resolver uma proporção como essa. Temos que tirar o y dali. Nós precisamos simplificar já de saída esse zerinho dos dois lados, cortar esse zero dos dois lados, o que equivale, quando a gente corta esse zero aqui embaixo, equivale a multiplicar os dois membros, os dois termos da proporção, por 10. Se tu multiplicasse por 10 dos dois lados, tu simplificaria aquele zero. Mas na prática o cara só corta o zero. Então, cortando esse zero ali, vamos ver o que sobraria. Depois multiplicando em cruz, ó, produto dos meios igual ao produto dos extremos, propriedade fundamental das proporções, ficaria 12y igual a 8 que multiplica y mais 11,40. Aqui se trata então de uma coisinha muito simples, que é resolver essa proporção. Então, vamos lá. Daqui em diante é só trabalho braçal, quer dizer, o raciocínio toda da questão terminou aqui já no primeiro passo. Agora é só trabalho braçal para calcular o y. Aqui a gente tem que multiplicar o 8, né? Propriedade distributiva da multiplicação, 8 vezes y, vai dar 8y. E 8 vezes 11,40, tu faz num cantinho lá no teu rascunho. Já vou copiar daqui para não perder tempo, dá 91,20. Certo, isso aí tudo tu faz lá nos rascunhos. Ok? Então 8y mais 8 vezes 11,40. Resolvendo essa equação, como é que se resolve? Passo 8y para o primeiro membro, vamos ficar com 4y igual, né? O 8y passa para o primeiro membro, fica menos 8y, daí vem o 4y. Quatro está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo de novo. Então vai ficar y igual a 91. É a resolução de uma equaçãozinha de primeiro grau, bem simples. Aí, calculando lá novamente, no cantinho, 91,40 dividido por 4, vai dar 22,80.
Então, o Y, que é o que o José ganhou nas suas horas extras, é R$ 22,80, que eu leio em reais, né? Daí o X, como a gente tem lá em cima o X é Y mais 11,40, então o X seria 22,80 mais 11,40. Olha lá. Certo? X é Y mais 11,40. Somando esses dois, nós vamos achar 22,80 mais 40, nós vamos achar o X, né? Que dá 34,20. 34,20. E o que ele está perguntando nessa questão é o total. Olha lá, ó. As quantias que os dois receberam pelas horas extras cumpridas totalizavam tanto. Então ele está pedindo a soma X mais Y, que dá redondinho R$ 57,00. É isso aqui que era o pedido, né? Quer dizer, os dois juntos ganharam R$ 57,00. Essa é uma questão boa porque envolve vários assuntos ao mesmo tempo. Ela envolve proporções, ela envolve transformações de medidas de unidades de tempo, horas para minutos, e envolve também a resolução de uma equação de primeiro grau. Tá? Então, em uma questãozinha só, nós temos aí três itens praticamente explorados, né? 3 itens cobrados. Vamos ver se o gabarito está certo? Não é que está mesmo? Muito bem, está certo o gabarito. Letra B, R$ 57,00. Nós vamos agora adiante. Tem uma questão interessante aí, a número 7, vocês vão lendo. Então essa questão aí é uma questão interessante, que envolve mais a interpretação bem correta de português e uma equaçãozinha de primeiro grau. Enquanto vocês estão lendo aí, eu vou fazer um quadrinho. O Ari e a Iná. Vamos fazer de um jeito diferente. É uma questão, como eu disse, que não tem nada de muito complicado. É mais a interpretação. Em um dado momento, Ari e Iná atendiam ao público nos guichês de 2 caixas de uma agência do Banco do Brasil. Então eu coloquei aqui o Ari e a Iná. Vamos fazer uma tabelinha. Vamos resolver essa questão aí com uma simples tabelinha. Vai ficar bem mais fácil assim, para a gente não se atrapalhar. Esse é um tipo de questão que a Caro Chagas, a banca da Caro Chagas, já usou inclusive em mais de uma prova de concurso, em vários inclusive. Mas o interessante é que é o tipo de questão, não é exatamente os dados, porque isso aí, os dados eles mudam em cada questão, mas o tipo, né? Isso pode ser resolvido por outra maneira, mas essa forma de tabelinha que fica bem fácil. Então diz ali, tá, então o Ari e a Iná, num dado momento, ó, como diz lá na primeira linha, em um dado momento, o Ari e a Iná tinham 2 filas na frente dos seus guichês, estavam atendendo ali, né? E cada fila tinha um certo número de pessoas. Esse número de pessoas nós não sabemos, então a gente vai escrever aqui no Iná I. Então I seria o número de pessoas na fila à frente do guichê da Iná. E ele diz ali, ó, sabendo que nesse momento, não, antes, foi observado que a fila de pessoas à frente do guichê ocupado por Ari tinha 4 pessoas a mais que a da Iná. Em resumo, para não conversar muito, é isso aqui, ó, né? Então, nesse momento que eles registraram ali, a fila na frente do guichê da Iná tinha I pessoas, 10, 20, 15, sei lá, I pessoas. E a fila no guichê na frente do Ari tinha I mais 4, né? Porque ele falou ali que o guichê do Ari tinha 4 pessoas a mais do que a Iná. Um pouquinho mais adiante, sabendo que nesse momento agora, se 8 pessoas da fila de Ari passassem para a fila de Iná, então a fila do Ari tinha I mais 4, né? Se 8 pessoas da fila do Ari passassem para a fila da Iná, então elas teriam que sair daqui, ó, I mais 4 menos 8, e entrariam lá na fila da Iná, que ficaria com I mais 8. Reparem que aqui o truquezinho é muito simples. O que tu subtrai da fila do Ari, tu soma na fila da Iná.
Porque ele diz, se passassem da fila de Ari para a fila da Iná. É bem simples assim, né? Então saíram 8, olha o menos ali, olha o menos. Saíram 8 pessoas da fila do Ari e entraram essas 8 lá na fila da Iná. Só que aqui nesse momento já ficou I, 4 menos 8, daí menos 4. Né? Certinho? Fazendo a continha aqui, 4 menos 8. Então, após as 8 pessoas passarem dessa fila para outra, essa aqui ficou com I menos 4 e aquela lá ficou com I mais 8. Ok? Muito bem. Só que ele nos dá uma dica agora que liquida com a questão. Esta última, que é a fila da Iná, ficaria com o dobro de número de pessoas da de Ari. Vai lá. Certo? Então, oito pessoas passaram da fila de Ari para a fila da Iná. E aí o que aconteceu? A fila da Iná ficou com o dobro de pessoas que a fila do Ari. Ou seja, isto aqui é o dobro, diz ele no enunciado, de I menos 4. Pronto, com isso aí está liquidada a questão. Certo? Então, após passarem, ficou bem claro? Após passarem essas 8 pessoas daqui para lá, a fila da Iná ficou com o dobro da fila do Ari. Simples, né? Então é só escrever isso agora, fazer uma equaçãozinha novamente, de primeiro grau e resolver. Ó. 2 vezes I menos 4 vai ser igual a I mais 8. Só resolver isso aqui, né? Aqui vai ficar como 2I menos 8 igual a I mais 8. Agora, incógnitas para o primeiro membro da equação, números para o segundo membro da equação. Então, ficaria 2I menos I igual a 8 mais 8, ou seja, I igual a 16. Então, nós descobrimos que o número de pessoas na frente do guichê da Iná, no início, que é o I, eram 16 pessoas. Quer dizer, lá no início, então, nós tínhamos 16 pessoas na fila do Iná. E como é que nós vamos descobrir quantas pessoas tinha na fila do Ari? É só fazer I mais 4, né? Então, o Ari, que era I mais 4 pessoas, vai ficar 16 mais 4, 20 pessoas. Correto? Então, esse aqui teria 20 pessoas. Naquele dado momento que o cara registrou lá, isso aí tudo. Então, tinham 20. E como ele pede o total de pessoas nas duas filas, ou seja, o Ari mais a Iná, então nós vamos ter 20 mais 16. Ó, o Ari mais a Iná seria 36 pessoas. Certinho? Então, nas duas filas, totalizavam 36 pessoas. Muito bem. Está lá a resposta, 36. Vamos adiante. Nessa questão 8, que aparece aqui em seguida, que é uma questão meio diferente também, tem uma maneira muito fácil de resolver isso. É só a gente supor um valor qualquer para o x e um valor qualquer para o y. Então, nessa questão aí, a número 8, ó, ele diz, x e y são números inteiros, x é par e y é par, certo? Como é que a gente resolve quais dessas sentenças aqui, dessas afirmações? Ele dá 3 afirmações, 1, 2 e 3. A pergunta dele é quais as afirmações são verdadeiras ou falsas. Então, uma maneira muito fácil, muito rápida de fazer isso, é simplesmente atribuir certos valores para o x e para o y. Imaginar aí, por exemplo, ó, essa seria uma dica bem fácil para fazer isso. Supor, por exemplo, x igual a 2 e y igual a 3, por exemplo. Já que ele fala que o x é um número par e que o y é um número ímpar. E substituir nas afirmações 1, 2 e 3 para ver o que acontece. Aí tem um detalhe só que tem que ter bastante cuidado. Se tu substitui aqui, por exemplo, na primeira, ó, x é 2 e 3, 2 mais 3 é ímpar, certo? 2 mais 3 dá 5. Né?
tu substitui ali e acha que a primeira é verdadeira, porque 2 mais 3 é 5. Mas, quando está verdadeira, tu tem que pensar, será que para qualquer número par e para qualquer número ímpar, essa soma seria sempre um número ímpar? Ou será se é só para o 2 e para o 3? A gente tem que pensar sempre nisso. A gente pode atribuir valores, se usa muito essa técnica aí para resolver inúmeras questões. A gente atribui os valores, mas a gente tem que pensar se é para quaisquer valores, se não deixamos escapar nenhum. Tá? Mas aí é fácil concluir que a primeira é verdadeira, não é só para o 2 e para o 3, sempre a soma de um par com um ímpar dá um número ímpar. Tem até teoreminhas que demonstram isso lá na matemática do primeiro grau. E as outras duas vão ser falsas. Então, simplesmente substituindo ali, tá? A 2 vai ser falsa e a 3 também vai ser falsa. Substituindo apenas esses números, a gente vai conseguir descobrir facilmente. A resposta seria a letra C, apenas a 1 é verdadeira. Eu vou botar aqui para não dar erro, tá? A resposta do número 8 é a letra C. É a letra C, que diz apenas a 1 é verdadeira, como vocês viram aqui, ó. 14. Vamos dar uma olhadinha nessa 14, que é muito interessante. Olharam lá? Então, duas lojas têm o mesmo preço de tabela para o mesmo artigo e elas oferecem, as duas lojas, 2 descontos sucessivos. Essa questão é muito importante, é de porcentagem e fala em descontos sucessivos. Existem aumentos sucessivos e descontos sucessivos. Uma de 20% e 20%, a outra de 30% e 10%. Aí a pergunta é, se o cara escolher a melhor opção, o que ele obterá em relação ao preço de tabela? Qual é o ganho que ele vai ter se receber a melhor opção? Primeiro o cara tem que saber qual é a melhor opção. Então nós vamos começar aqui supondo, porque ele fala bem claro, as duas lojas têm o mesmo preço de tabela para o mesmo artigo. Então vamos supor que o preço desse artigo, seja qual for, é R$100, por exemplo. Supondo o preço igual a R$100. Tá? A gente faz isso aí, é muito comum em porcentagem supor um valor numérico, facilita muito a questão. Agora vamos ver então, aplicando os descontos das duas lojas, cada uma ofereceu 2 descontos sucessivos diferentes. Então, nós temos, vamos botar aqui loja A e loja B, fica mais simples. Loja A, depois a loja B. Tá? Bom, aqui nós vamos usar aquela formulazinha do fator de aumento ou do fator de diminuição, que nós vimos lá nas aulas teóricas. Desconto é a mesma coisa que uma diminuição. Então, como se trata de desconto, a gente vai usar, eu vou colocar entre parênteses aqui uma cola, tá? Valor final é o valor inicial que multiplica 1 menos i. Quando é aumento, a gente usa 1 mais i, quando é desconto, 1 menos i. O valor final da mercadoria é o valor inicial vezes esse fator. Então, na prática, como é que ficaria isso? A primeira loja teria um valor final, a primeira loja ela deu os descontos sucessivos de 20 e 20, um desconto de 20% em cima do outro desconto de 20%. Né? Então o valor final seria assim, ó, 100 vezes, então o valor do artigo, ou do produto, artigo como ele fala ali, seria por exemplo 100, a gente está supondo isso. Com um desconto de 20%, o valor final seria 100 vezes 0,8. Por quê? É a tradução daquela formulazinha. Dá para o cara pensar até sem a fórmula. Dá para pensar assim, ó. Se o desconto é de 20%, o cliente vai pagar 80% do valor e não 100% do valor. É a formulazinha e diz que a gente faz 100 menos 20, 80%. Mas como eu disse, até sem a fórmula tu pode deduzir isso, ó. Um desconto de 20%, tu paga 80% do produto. Então esse 0,8 quer dizer 80% de 100. Ele está pagando 80%. Então teve um desconto de 20%. Como ele tem outros descontos de 20% em cima, tu multiplica novamente por 0,8, que é 80%. E fazendo essa continha toda,
esquece das vírgulas, né? Faz 8 vezes 8, 64. Depois vezes 100, depois coloca as vírgulas, vai lhe dar aqui R$ 64,00. Redondinho. R$ 64,00. Vamos ver a outra loja. Como a outra lógica deu os descontos sucessivos de 30% e 10%, nós vamos fazer um raciocínio parecido. O produto era 100 pila. Com o desconto de 30%, nós vamos pagar 70% do valor. Então, o que eu escrevi aqui quando eu faço 100 vezes 0,7? Eu estou escrevendo 70% de 100. Isso significa que o desconto foi de 30%. Depois teve um aumento em cima desse aí ainda, de 30%, não de quanto? Tem que olhar lá, 10%, né? Com desconto de 10%, o sujeito vai pagar 90% do valor. Então multiplicamos aqui por 90%, ou seja, 0,9, que é a mesma coisa que 90%. Fazendo essa continha toda aí, 7 vezes 9, 63. Ó, R$63,00. Qual é a melhor opção? Porque ele fala a melhor opção. A melhor opção é essa aqui, né? A melhor opção é aquela ali, porque o cara pagou 63 num produto de 100. Certo? O que ele está perguntando? O comprador obterá sobre o preço de tabela um ganho de quanto por cento? Vamos ver aqui. O ganho que o comprador teve foi R$100 menos R$63, R$37. Não é isso? O artigo era 100, a gente supôs que fosse R$100, e o cara pagou 63, então ele teve um desconto aqui de R$37. Em relação aos R$100, o R$37 corresponde a 37%. Então é 37%. Essa seria a resposta. Quer dizer, a vantagem da gente supor aqui que o preço do artigo era 100, é que o R$37 já corresponde a 37% de 100. Já coincidem os reais e o percentual. Então a resposta seria 37%, como está aí a letra C. Ok? Então, boa sorte para vocês e vamos dar mais uma última recapitulada nos últimos dias.